Marcos 14, versos de número 11 e 12. Diz assim as Santas Escrituras do Novo Testamento, 2 versículos. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi falar com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo isto, se alegraram e prometeram dar dinheiro a ele neste meio tempo. Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. Vamos orar? Deus e Pai, em Tua presença, Senhor, estamos para adorar o Teu nome, para expressar nossa alegria, Senhor, de um dia ter sido escolhido por Ti para a salvação eterna. Muito obrigado, a Deus, que entendamos a Sua palavra nesta noite para a edificação das nossas vidas. Ilumina, Senhor, nossas mentes, nossos corações, para compreendermos a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos continuando as pregações do Evangelho de Marcos. E estamos chegando aí ao capítulo de número 14, faltam só 2. E a gente estará concluindo as mensagens no livro de Marcos, o Evangelho. E eu escolhi, amados, as frases, porque só tem 2 versículos. Eu gosto de pregar sempre 3 versículos, mas aqui só tem 2 no tema do assunto, que é Judas, que estava indo às autoridades para vender Jesus. Essa que é a verdade. E eu queria lhe chamar a sua atenção nesta noite. Na semana passada, nós estudamos um assunto diferente desse, que foi os versos de 7 a 10, que tratou daquela mulher que homenageou Jesus, derramando o frasco de alabastro na sua cabeça e molhando ele todo e enxugou os seus pés com os cabelos, né? Tá certo? Aqui é o contrário. Aqui é um dos discípulos que vai levar Jesus às autoridades, vai dizer aonde ele será preso e vendeu por 30 moedas. Eu quero chamar a sua atenção, você que está me ouvindo aí nos canais do YouTube e também do Facebook e aqui no nosso templo. A primeira frase está no verso 10, para lhes entregar Jesus. O cara era um entregador, um entreguista, estava entregando Jesus às autoridades, como se ele fosse o dono de Jesus, certo? A segunda frase está no verso 11, que diz, prometeram dar dinheiro a ele. Então, as autoridades que queriam matar Jesus se vê livre de Jesus, porque Jesus era uma ameaça para eles. Então, eles não quiseram perder a oportunidade. E disse, a gente paga bem pago, fica tranquilo, não falta dinheiro para você. Esse homem vem ameaçando aqui nossa liderança, nós somos os sacerdotes. O verso 11 também traz a terceira frase, que é uma boa ocasião para entregar Jesus. Só que aqui eles se borracharam. Eles não queriam chamar a atenção de Israel, de Jerusalém. E combinaram entre eles, vamos fazer isso depois da Páscoa. Ora, aqui faltavam 2 dias para a Páscoa. E aí eles acertaram já para matar depois da Páscoa. Mas aí não deu outra, né? Que não matasse ele antes da Páscoa, né? Só depois da Páscoa. Bem, nós vamos ver esses 2 versículos com essas 3 exposições sobre a palavra de Deus. Primeira frase
que está no verso 10, para lhes entregar Jesus, né? Nós estamos, então, nos preparando para isso. Vamos entregar Jesus para ele ser preso, né? Bem, meus irmãos, os traidores, Rita, está sempre no meio da gente. Quando alguém quer trair alguém, ele fica no meio ali, se fazendo de bobo, se fazendo de que gosta de alguém, da pessoa que ele vai trair. Não, Marlene? Como algumas experiências que nós temos aqui no nosso projeto, né? Muito bem. Então, ele vai trair quem estava abençoando ele. E as pessoas traem as pessoas que estão fazendo bem a elas. Elas traem. Judas, amados, ele tinha esse perfil de traidor. Na mensagem de domingo, irmã Naide, lembra que ele censurou Maria, irmã de Marta e de Lázaro, aquele que foi ressuscitado, porque ela gastou com 300 denários um frasco de perfume que vinha do Himalaia, caríssimo, chamado de nardo. Era um valor riquíssimo, só quem fosse muito rico podia usar aquele perfume. E ela pegou o frasco, tirou a tampa aí, deitou todo ele. Aí os discípulos disseram, Judas, esse que vai trair ele, disse, olha, para que esse estrago, esse dinheiro a gente poderia apurar e distribuir com os pobres. Aonde é que os ricos querem abençoar os pobres? Diga aí. Não quer, se puder tirar dos pobres, nós estamos vendo um caso agora no Brasil, né? Que até do meu salário, meu Deus do céu, tiraram um bocado de dinheirinho, né? Eu nem reclamei. Mas, meus irmãos, mas é desse jeito. Então, ele criticou Maria, porque fez aquilo, e Jesus então respondeu a ele na altura e disse, olha, os pobres sempre estarão, vai ser sempre os pobres, certo? Entendeu? Então, aqui nesse texto, amados, ele estava no meio de um grupo sincero, que era 11 discípulos de Jesus, amado, e ali ele demonstrou que ele era um cara traidor e invejoso. Então, ele queria aparecer, ele queria ter algo que pudesse promovê-lo. Nós vamos ver isso aqui um pouco mais na frente na mensagem. O segundo ponto aqui é no verso 11, que diz, prometeram dar dinheiros a ele. Bem, aí ele alvoroçou-se para querer vender. Não, eu vou levar vantagem. Quem é que não quer levar vantagem em tudo, né? Então, Judas queria levar vantagem. Vai ter o dinheiro, vai. Então, ele vendeu Jesus àqueles homens. Meus irmãos, o alvo de quem procura, amados, projeção de si própria, amados, sem contar com a mão de Deus, irmãos, ele se vale dos interesses especiais do dinheiro. Acha que tem dinheiro e pode mandar em tudo. Que pode humilhar as pessoas, atropelar as pessoas, porque ela está confiando no seu dinheiro para as soluções. Se precisar, eu faço, eu tenho dinheiro, né? Lembra do jovem rico que Jesus deu a salvação para ele, da vida eterna. Mas ele não se preocupou com a vida eterna, que é para sempre, ele preocupou-se com a vida aqui. Então, Jesus disse, vende os teus bens, teus propriedades, aos pobres. Aquilo foi uma força de expressão. Mas aí ele caiu em parafusos e disse assim, não, eu vou me embora. Foi embora e não quis. Ele não quis. Meus irmãos, como o dinheiro é uma sedução, né, irmã Marlene? E as operações, sabe? Não, sabe? Então, dinheiro, as pessoas botam o coração neles e botam a cabeça neles, aí quando dá um tique-tique, ele... Não é assim? Que o dinheiro, em vez de abençoar, o dinheiro com fins que não são fins dignos,
amados, são problemas para as pessoas. Vamos ver isso aqui um pouco mais na frente também, no verso 11. E no terceira frase que eu escolhi, diz uma boa ocasião para entregar Jesus. Então, ele estava reunido com os fariseus. Judas estava reunido, ele tinha acesso aos fariseus que estavam cogitando ele, estavam enrolando ele para ele fazer aquele ato mal contra Jesus. O Jesus, quando estava pregando o evangelho por 2 ocasiões, o rei Herodes dizia assim: vai lá, uma guarnição, e vê o que esse Galileu está fazendo aí. Diz que arrasta multidões e o povo está tudo afamando ele por aí. Vai lá e procura saber tudo direitinho. Aí meia dúzia de soldados viu aquela pequena multidão nas ruas de Jerusalém, se encostou lá, ouvindo. Quando ele começou a ouvir as palavras de Jesus, eles ficaram inebriados pela palavra e desmaiaram todos eles. E ali foi Jesus que mostrou para aqueles homens 2 vezes, mas no caso de Judas aqui foi diferente, porque ele sabia que tinha chegado a hora dele, a hora dele ser entregue para ser morto, para nos salvar, dar a vida por nós. Olha, meus irmãos, como isso aqui é importante. Judas, amado, procurou as autoridades para vender Jesus, amado. E pela graça de Deus, amado, temos, ao longo da nossa jornada, procurado, amados, a ver pessoas que praticam isso na vida, né? Vamos ver aqui, começando a mensagem. Aqui foi só a introdução. Então, no verso 10, para lhes entregar Jesus. Esta era a estratégia de Judas. Era entregar Jesus. E você acha que Judas estava sozinho, Isabel? O inimigo, o diabo, estava, né, seduzindo ele para ele vender quem viveu quase 3 anos e era mais o que? O tesoureiro dos apóstolos, amados. Então, meus irmãos, o inimigo encheu a cabeça, amado, de Judas, amados, e ele era nada mais, nada menos do que um dos apóstolos do Senhor Jesus, amados, e ali ofereceram dinheiro para ele, amados, né? Porque os fariseus, o sinédrio, eles estavam se apagando, porque Jesus estava, né, clareando, e eles estavam apagando, porque o povo estava indo ao encontro de Jesus, e vinha multidões até das outras regiões para ver Jesus Cristo, né? Então, meus irmãos, é importante, o sinédrio usava os fariseus, amados, para tentar obstacular, barrar a trajetória de Jesus, que ia maravilhosa. Jesus veio, amado, numa das mensagens, ainda no capítulo 13, eu falei, amados, a respeito de algumas perguntas que os fariseus fizeram a Jesus. Então, os fariseus, né, os judeus fariseus, fizeram perguntas se Jesus ele veio para derrubar o governo de Roma, o governo de Jerusalém. Aí depois os saduceus também fizeram perguntas, e os fariseus, quando fizeram perguntas, disseram assim para Jesus, na multidão, disse: mestre, é uma pergunta, o senhor acha que é lícito os judeus aqui, que está sob o domínio de Roma, pagar impostos a Roma? E Jesus disse: vocês estão aí, grupo aí de fariseus, vocês têm aí uma moeda aí, um denário qualquer? Tenho, me dê aí. Quando pegou o denário, tem a esfinge de quem? Do imperador. E ele disse assim: olha, dai a Deus o que é de Deus e ao homem o que é do homem. Então ele disse que não veio se envolver com a política, com o governo. Ele veio para restaurar o que Adão fez no passado.
que desobedeceu a Deus, Deus disse, não coma, e ele comeu, e foi expulso do paraíso. A expulsão do paraíso, ele morreu espiritualmente, e aí ele foi tirar o tempo do corpo dele, que passou a ter, amados, seus dias, né, contados. Meus amados, então Jesus disse, eu não vim aqui atrás de negócios, eu vim aqui para instalar, sabe o quê? O reino de Deus, restaurar aquele que crê em mim, aquele que me seguir, aquele que se arrependeu dos seus pecados, eles nascem de novo, nascem do Espírito Santo que Adão perdeu lá no paraíso, e agora ele, ao crer em Jesus, ele, Isabel, é nova criatura. Tem aqui o Espírito Santo no coração, e quem não tiver o Espírito Santo no coração, tira o cavalo da chuva. Não vai para o céu, não, vai para o inferno, se morrer antes dele vir. E se vier, vai direto para o inferno, direto para a morte eterna. Meus irmãos, preste bem atenção, as autoridades do Sinédrio ali, né, eles vinham incomodados, sabe, e achavam que o Filho de Deus era para eles uma ameaça ao governo deles. Por isso que eles tinham que prender, tinham que matar Jesus, amados, né? E as autoridades cogitaram quem? O amigo deles, que era um dos 12, que ia lá no palácio conversar, jogar conversas fora, né? E ali, naquela oportunidade, ele vendeu Jesus. E terminando esse primeiro ponto aqui, meus irmãos, para lhes entregar Jesus, o verso 11, os judeus, amados, no comando do governo, que eles conheciam a Bíblia do Antigo Testamento, que eles tinham completa. Porque a do Novo estava existindo com Jesus. O Antigo Testamento, Marlene, tem 5 primeiros livros que chamam-se Torá. E depois dos 25, né, que são 39, tem mais quanto? 35. Não, 34, desculpa. 34. Você acredita que os judeus liam esses 34 livros? Não liam. Só liam o Torá por causa de Moisés. Porque foi Moisés que fez os Pentateuco, os 5 livros chamados de Torá. Então ele só obedecia a eles. E o que é que acontece nos outros? Nos outros começaram a soltar profecia, dizendo que ele vai nascer em Belém, né? Vai nascer de uma mulher. E tinha dezenas de profecias para a vinda de Jesus, o Filho do Homem, que veio aqui ao mundo, mas os judeus só conheciam os 5 primeiros livros, irmã Raimunda, que era a Torá. E os outros desprezaram. E Jesus veio, eles não estavam por dentro, né? Então eles ignoraram Jesus. E o que é que João escreveu lá no livro do Evangelho 1:11? Ele disse assim, João, basta você ler, veio para o que era seu era o seu povo judeu, mas o seu povo judeu não quiseram receber, mas a todos quantos o receberem, crendo nele, eles receberão a salvação, receberão Jesus, os que creem nele. Então, essa é a nossa questão. Nós não somos judeus, mas nós somos gentios e nós recebemos ele. Nós cremos nele e ele está no nosso coração, meus irmãos. Preste bem atenção. Aqueles homens estavam ignorando Jesus, né, como autoridades, amados, e usaram aquele homem chamado Judas para delatar Jesus e ajudá-los a aprender. Os judeus, amados, não liam a Torá, ignoraram a vinda de Jesus, amados, não é? Ignoraram. E preste atenção, meus irmãos. Ele veio ao mundo para quê? Ele veio ao mundo, Alcineide, sabe para quê? Ele veio para fazer a restauração do homem que pegou lá no jardim. Ele veio para fazer a remissão. O que é a remissão? É um homem, Jesus, sem pecado, poder perdoar os que têm pecado. E aí ele veio para a remissão, para
perdoar. E veio para ser o Redentor, fazer a redenção. O que é redenção? O que é ser Redentor? A redenção é a salvação, e Ele é o Salvador Redentor. Ele veio, por isso que Ele perdoou nós na cruz do Calvário, e ali Ele, amado, nos deu a libertação, a salvação. Meus irmãos, em segundo lugar, prometeram dar dinheiro a Ele, amado. A corrupção é antiga, né, não? E até Jesus pegaram um deles lá, João, para ser corrompido em vender Jesus por 30 moedas, meus irmãos. Amados, ali foi o Sinédrio. Quem é que corrompe? São os poderosos. Já viu um pobre corromper alguém? Mas tem com o quê? Certo? Judas, amados, cresceu os olhos, amados, ao ouvir o Filho de Deus pregando, anunciando, o povo amando, formando grandes multidões. Aí os judeus, os fariseus, ficaram enciumados, amados, né? E enquanto isso, aquele discípulo, amado, foi na conversa, Judas foi na conversa daquele povo, porque, meus irmãos, Jesus não falava do reino material. Jesus não veio para retirar, amado, Roma do domínio dos judeus. Ele veio para libertar o homem, dar o reino espiritual, tirar o homem do pecado que Adão nos jogou, para nos perdoar, para que quando ele vier, aí nós vamos ressuscitar, quando partirmos para ele, nosso corpo será ressuscitado, né? E vamos herdar o novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém, e não vamos mais morrer. Por exemplo, não vamos mais ter pecado. Lembre que Deus chamou Adão e Eva, Adão e disse: olha, da árvore do jardim, as árvores, você coma da árvore boa, e não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se comer, morre. Então, Deus foi tão bom que deu livre-arbítrio, não tem mais, mas ele deu, e o homem só podia usar uma vez. Se o homem usou errado, aí acabou com nós tudinho, né? Nós nascemos tudo no pecado, por causa da origem, da raiz nossa, do pecado da humanidade. Então, meus irmãos, nós precisamos compreender a palavra de Deus, irmãos, né? E acreditar no Senhor Jesus. Judas, amados, ele deve ter desejado vender o Filho de Deus, irmãos, Filho do homem, para talvez alcançar tudo que ele desejava, conquistar, quem sabe, né? Cara, quando joga na loteria um prêmio de R$1 bilhão e querendo tirar, faz 1000 planos, né, sabe? Se eu tirar, vou fazer isso, fazer aquilo, não é não? E ele disse: agora eu vou ter um dinheiro, vou fazer alguma coisa, tá certo? Olha, meus irmãos, infelizmente, amados, aquele homem cobiçoso, ele, infelizmente, amado, ele botou os pés pelas mãos, né? Meus irmãos, a última parte da nossa mensagem fala sobre o verso 11 e a frase: uma boa ocasião para entregar Jesus. Ora, aí os fariseus disseram: rapaz, é o seguinte, agora, durante a Páscoa, não, porque o povo vai ficar contra nós. Sabe que eles compraram todo mundo para dizer: crucifica Jesus, você sabe, né? Então eles queriam evitar, mas não evitaram, porque ele morreu em plena Páscoa. E se está falando, era numa quarta-feira, quinta e sexta foi o dia sexta que ele morreu, foi preso à madrugada. E quando Jesus saía da ceia, que disse: desejei muito comer com vocês esta Páscoa, da velha aliança ficou para trás, e ele é a nova aliança. Desejei muito comer com vocês esta Páscoa do passado,
E ele veio como a mudança das águas, a virada da página. E ele veio dizendo assim, Lucas capítulo 22, verso de 15 a 20, o 19 e o 20. O 15 é a Páscoa que ele celebrou como judeu. E o 19 e o 20 ele disse, pegou o pão, levantou e disse, isto é o meu corpo que será dado por vocês na cruz. Eu não disse na cruz, né? Vai ser dado por vocês. E aí ele comeu e deu para todo mundo comer. Depois ele pegou o cálice e disse, olha aqui onde é que está a nova aliança. Ele disse no cálice, esta é a nova aliança no meu sangue. E a aliança tem que ser de sangue. Ele então tomou e disse, vocês tomem também, porque esta é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que vocês beberem, façam isso. E lembrando-se de mim, amados, nós valorizamos o mundo. Nós valorizamos, amados, os torcedores, os seus times, têm ídolos, os cantores daí, do jovem. Uma certa vez uma jovem chegou para mim, uma Lena, assim, e disse, olha, eu tenho um quadro desse tamanho de Daniel, é um cantor que cantava numa dupla. Aqui eu para comer, eu tenho que olhar para ele. Eu para dormir, tenho que dormir ao lado dele. A minha vida está com ele. Quer dizer, era alguém que pensava num papel ou num homem que nunca, talvez, nem tenha visto. E valorizava o que? O ser humano. E nós precisamos, amado, dizer glória ao teu nome, Jesus. Porque tu és o meu Salvador, e eu quero te servir. Ontem minha esposa foi chamada à urgência, que eu estava fazendo visita para pregar o evangelho lá em Catarina do Rocha, e um homem engasgado para morrer, a filha chegou lá, o pastor não estava, eu estava fora, a pastora resolve. Aí a pastora, então, estou dizendo força de expressão, porque naquele presbiteriano não tem pastora. Aí minha esposa foi com mais alguma pessoa, chegou lá, não foi perder tempo com nada, como foi, o quê, não sei o quê, pôs a mão na cabeça e disse, resolve esse problema, Senhor. E o homem então ficou bom, meus irmãos. Nós precisamos valorizar esse Jesus, amado. É Ele, a minha vida. E quando você crê em Jesus, você nasce de novo. Como Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Então, se Ele é Pai, é nosso Pai, se Ele é Filho, é nosso irmão, se Ele é Espírito Santo, Ele está dentro de nós. Porque quando Ele ressuscitou o terceiro dia, Ele passou 40 dias aqui mostrando aos discípulos, olha o corpo que vocês vão ter na eternidade. 40 dias depois se despediu de 500 pessoas, foi para o céu, assumiu o governo das nações, que Ele era Deus, né? E aí Ele, então, com 10 dias depois, completando 40 com 10, 50, o Pentecostes, então ele desceu uma medida provisória, baixou o Espírito Santo, para que todos aqueles que creram em Jesus, quando ele estava aqui como Filho do Homem, e todos que creram naquele dia de Pentecostes, e os que creem até hoje, recebem o Espírito Santo de Deus. Quem não tem o Espírito Santo de Deus não é crente, não é salvo. Judas, amado, perdeu com o seu ato de traição. Ele traiu o Filho de Deus, irmãos. E a conta chegou para ele. Preste atenção. Amados, todos aqueles que buscam coisas erradas, amados, nesta vida, um dia chega a conta. Depois que Jesus morreu, lá no Calvário, ele ficou louco e botou uma corda no pescoço. E se suicidou, se a conta chegou. Meus irmãos, traição não é só traição, não, né, irmãos? Mas além da traição tem a inveja. Todas essas coisas são ruins. Judas, amado, traidor, como tantas outras pessoas, amados, que agem do mesmo modo operante, não serão, amados, surpreendidos. Quando alguém comete o pecado da traição, a sua própria consciência alertará ele, porque o que é que o homem tem
o homem crente e não crente. O homem tem o quê? O chip de Deus, da sua imagem e semelhança. Isso se chama, ó, consciência. O que vai para o céu, vai com a consciência, amados, não é do Espírito, que o corpo ficou aqui para ser ressuscitado no dia da volta de Jesus, mas ele vai para o céu com a consciência de quem é um vencedor. E lá vai, irmã Naide, adorar a Deus. E o ímpio que não creu vai com a consciência também para lá, para dizer assim, eu descobri que eu pisei na bola. Meus irmãos, preste atenção, temos, amados, dois casos diferentes no texto anterior que eu já contei. Aquela mulher que derramou aquele frasco de nardo puro, que veio ali da banda do Himalaia, se foi da China, se foi do Nepal, né? Ou se foi, amado, de outra região ali. Era caríssimo. Ela ofereceu a Jesus. Enquanto o outro, numa situação diferente, se locupletou e vendeu, traiu aquele que andou com ele quase 3 anos. Estamos chegando ao final, meus irmãos. Preste atenção. Quantos irmãos não estão entregando a Deus a sua vida e colocando suas vidas em coisas banais? Hoje, eu digo sempre, mais de 100 jogos de azar, só nos canais de esporte, das bets que as pessoas fazem, sempre num triguinho aí que andou empobrecendo muita gente e levando muita gente ao suicídio e à morte, são banais. Crente não faz azar, crente está na dependência de Deus. Olha, meus irmãos, o resultado da traição, como Judas fez, amados, e tantos aqueles que também traem, eles têm resultados de maldição, quer seja nos negócios, quer seja na vida de relacionamentos. Amado, o preço está na consciência. Meus irmãos, preste atenção, concluindo, Judas se deu mal, meus irmãos, né? Ao entregar o Filho de Deus. Ele estava ali, olha a vergonha que aquele homem passou na hora da ceia. Ele já tinha negociado, já tinha vendido, e a ceia, quando terminasse, na madrugada, ele já ia, ele disse, depois da ceia, vamos para o Getsemane, lá onde eu estive com Marlene, lá no jardim, né? Aí ele foi ao Sinédrio, vendeu, recebeu as 30 moedas, e de repente veio com os guardas para dizer quem era ele. E ao chegar lá, ele dirigiu-se a Jesus, Judas, e deu um beijo no olho, que era o sinal da maldição dele. E aí, Pedro se agitou, cortou a orelha um dos soldados, e Jesus disse, calma, pessoal. Cá, Pedro, pega a orelha do rapaz. Chega para cá, soldado. Botou e ficou melhor do que antes. Aí disse Pedro, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Se eu quisesse não ser preso, das outras vezes eles ouviam minhas palavras e caíam, e eu ia embora, e eles lá tudo caído. Aqui agora chegou a minha hora, a hora dele, a hora de entregar a vida dele para perdoar o homem pecador na cruz do Calvário. Então, meu filho, eu baixava a medida provisória, baixaria uma legião de anjos e levava todo mundo daqui. Mas eu não posso fazer isso porque agora é o homem aqui que vai dar a sua vida sem pecado, com o pecado de vocês, para morrer e libertar vocês para a salvação eterna. Meus irmãos, estamos chegando mesmo ao final, não é? Deixa eu contar uma ilustraçãozinha para encerrar. Eu já gosto muito, né?
Vamos lembrar da história, irmão, da coruja e da águia. A coruja, Salles, encontrou-se com a águia. Isso é uma fábula. Aí disse, senhora águia, tanto que eu queria encontrar com a senhora leva a vida e comer meus filhotes. A gente pode fazer um acordo, senhora águia? Ela disse, pode. Essa ilustração, amado, trata-se de uma ilustração de um ilustre brasileiro chamado Monteiro Lobato. O que é que a senhora quer, senhora coruja? Ela disse, eu quero o seguinte, quando a senhora encontrar de novo meus filhotes, não faça mal com eles não, não coma eles não, pois não, está fechado o negócio. E quais as condições? A condição é essa, quando a senhora encontrar aquele ninho, 5, 6 ou 10 corujinhas novinhas, são lindas demais, não coma não. Tá fechado o negócio. Bom, a águia deu um voo naquele mesmo dia, quando não se deu logo no ninho de coruja. Estava lá uns 10 bichinhas, tudo bonitinho, quer dizer, não é bonita não, né? Aí a águia comeu tudinho. Aí quando terminou de comer o último, chegou a coruja. Mas sim a águia, caiu, né? Mas sim a águia, a senhora comeu meus filhotinhos tudinho. Aí a águia disse, minha filha, a senhora disse que eu encontrasse um bichinho bonitinho. Eu encontrei um bichinho feio, danado, eu digo, não é dela não, engoliu tudinho. Que Deus nos abençoe.